Fala pessoal, Eduardo Custódio, alegria, alegria, feliz demais de estar com essa turma linda hoje aqui para comemorar o Dia dos Namorados. Você que está solteira, você que é viúva, você que está sofrendo, pare de sofrer porque chegou o podcast do amigo Eduardo Custódio. Cara, hoje a gente vai falar de vários assuntos, estou muito feliz em receber aqui na minha frente Dr. Luiz Fernando Jevaé, um amigo de muitos anos. Não vou falar quanto tempo para não deixar ele coroa, né? Porque ele tá com aquela vivacidade, bonitão. Do lado dele, a primeira-dama, Cristina Jevaé. O meu irmão de 30 anos, querido, que caminha junto comigo, Márcio Fiorini. E a sua primeira-dama, Liliane Fiorini. Casal bonito. Estou muito feliz de receber vocês. Quero dar, primeiramente, aqui as honras ao Dr. Jevaé para dar um oi para a galera em casa. Dr. Jevaé, por favor, fique à vontade. Obrigado, Eduardo Custódio, pelo convite. É um prazer estar com você novamente, encontrando amigos queridos aqui também e poder participar desse bate-papo, né, dessa conversa tão importante para os casais que estão às vésperas do Dia dos Namorados, né, para comemorarem bastante e algumas dicas de como reconstruir casamentos, como solucionar problemas, crises conjugais. Vamos debater assuntos de interesse de todo mundo. Muito legal. Doutora Cristina Jevaé, seja bem-vinda. Obrigada, Custódio. Para mim também está sendo bacana vir hoje aqui, inclusive fazer uma declaração em público para o maridão aqui, que tantos anos juntos. E para quem está nos ouvindo, que é importante cultivar isso, né? O amor, a esperança. Amém. E que vai uma alegria ter vocês aqui, um casal tão precioso. Né, com muita prática de vida, né? Com filhos abençoados, né? Referência para mim de casal, e estou aqui para aprender também. Márcio Fiorini, seja bem-vindo, meu irmão querido. Meu amigo Custódio, muito feliz de estar aqui, conhecendo a Cristina, revendo o Dr. Jevaé com a minha esposa e sabendo, né, que a gente vai falar de Dia dos Namorados, porque está próxima a data, mas são 4 casados aqui, né? E os casados podendo dizer que dá para sim ser eterno namorado. Então, estou muito feliz de estar com a minha eterna namorada aqui, Liliane. Doutor Jevaé, eu quero começar pelo senhor, né, honrando aqui os seus 40 anos no direito de família. Doutor Jevaé, como é que o senhor vê o amor hoje entre casais na atualidade? O que está acontecendo aí? O amor, para mim, é uma força vital que é indestrutível. As pessoas imaginam que vão modificar a forma de amar ou a aproximação, o jeito que as coisas andam, o tempo de duração, mas o amor é indestrutível, ele é da essência da vida, é saúde. As pessoas que não amam vivem mal, vivem tristes, são doentes, são psicologicamente deprimidas. E eu acho que o amor é a esperança também, a esperança de dias melhores. Você, quando está amando, além das borboletas no estômago, né, você tem muito otimismo com a vida. E, inclusive, que esse amor... tem o amor conjugal, que eu acho que é um amor importante, mas tem outros tipos de amores também. Já tem estudos sérios que dizem que a presença de um animal doméstico cria uma interação e um sentimento com as pessoas parecido com o amor, mas que supre também. Então, o homem não nasceu para ficar só. A própria Bíblia fala, não é bom que o homem viva só. Então, eu acho que o importante é que as pessoas identifiquem os seus relacionamentos que funcionam, invistam no relacionamento, reguem aquilo, cultivem. E eu tenho fórmulas aqui que ao longo do programa nós vamos falar, porque eu tenho 40 anos do direito de família, já fiz mais de 10 mil divórcios. Então, eu sei exatamente o que não funciona e exatamente também o que funciona. E eu posso te dizer que pelo menos 60% dos divórcios não teriam acontecido se fossem tratados no início das crises conjugais. Porque o processo é muito simples. Começa com uma crise pequena, é uma bobagem, as pessoas não conversam, não resolvem aquela situação, acabam tendo outros incidentes e a soma desses pequenos incidentes fazem com que as pessoas desistam de tentar. E daí surge uma solução assim, inédita, né? Toda cintilante, parecendo uma maravilha, e aquilo não é nada, é falso, é fugaz, e também não resolve o problema. Porque muitas vezes o erro está em você.
existe essa tendência muito grande de atribuir o erro ao outro, né? Ah, porque minha mulher é isso, porque meu marido faz aquilo, etc. Então, se corrigir um pouco do que você faz, as coisas funcionam muito bem, mas nós vamos dar dicas preciosas para conservar o casamento. Você já começou lá no Éden, né? A Exatamente. mulher que tu me deste, aí chega lá, bota a culpa em Eva. Na verdade, essa transferência de culpa, ela tem sido muito constante, e sobretudo nesse tempo. O senhor tem 30 anos de casado? 32 anos. 32 anos de casado. São os primeiros 32, ainda tem mais 32. Tem mais 32 vindo por aí. Mas essa geração, ela é muito diferente daquela que o senhor começou a sua história. Meus pais, com 50 anos de casados, eram uma outra geração. E eu vejo que eles eram mais resilientes, sabe? As questões eram resolvidas entre eles. E eles faziam questão de entender que o casamento era sagrado, embora não fossem religiosos. Não era uma opção o divórcio. O divórcio era uma coisa que era muito incomum naquele tempo, porque as pessoas lutavam, mesmo que sofrendo, para que a instituição casamento continuasse. O que não é bom também, você permanecer no meio de uma relação onde ela é tóxica, ruim. Mas o que acontece nesse caminho? Se você está junto, a possibilidade de resolver é muito maior. Se você se desconecta, como é que você vai conseguir restaurar o que está desconectado? Então, o casamento ele se restaurava mais, as relações se restauravam mais em função deles lutarem mais para estarem juntos. E esse tempo é um tempo onde você descarta muito fácil. E eu acho que vai ser muito bom a gente poder falar disso hoje. Doutora Cristina Jevaé, 32 anos casado com essa enciclopédia ambulante. A doutora é advogada também, juntamente com os filhos do Jevaé que estão lá no escritório de vocês. O pessoal acha que o Jevaé faz tudo sozinho, né? São 200 milhões de processos e ele cuida de tudo, né? Eu sei que ele é o cabeça, né? Dando direção para a turma, mas eu fui lá visitar e vi uma juventude lá. Vi Rafaela, Juliana, Gustavo, Nicolas, uma equipe Jane, você e uma galera, um batalhão de gente trabalhando para muitas famílias. Então eu quero perguntar para você, com esses 32 anos cultivando o amor com o Jevaé e também cuidando de família no escritório, o que é o amor para você? É forte, Brasil! Pensa naqueles momentos com o Jevaé. Canta um corinho aí. Senhor, meu Deus. Amor, para mim, é cuidar. Isso aí. É você olhar pro outro, mas com um olhar que não seja só a tua percepção, mas sobre a percepção da outra pessoa. Então, amar é cuidar, é cultivar, é você o tempo todo observar o que eu estou fazendo que desagrada, isso, enfim. E o que ele está fazendo que me desagrada, tentar dormir sem brigar, tá brigado, né? Então, vamos tentar ajustar. Nesses 32 anos, a gente não viveu só maravilhas, a gente também brigou. E eu vivo o meu melhor momento agora, na minha maturidade. Muito bom. Mas, porque quem está nos ouvindo vai dizer, mas é uma maravilha. Não, a gente também já teve muitos problemas. Como que você vai superar esses problemas é que é o importante. Como é que você vai colocar essa lente, né? Enfim. Então, eu acho que também ficar casado é uma decisão. Eu quero ficar casada. Então, o que eu vou fazer para ficar casada? É claro que tem algumas exceções. Vai ter casamentos que, como o pastor falou, tóxicos, que, infelizmente, só chegam a ter que divorciar por uma questão mesmo de sobrevivência. Porque senão ali vai sair alguém morto ou machucado e é muito pior. Traumas, né? Para a vida toda. Exatamente. Eu queria aproveitar, Sim. desculpe, Fica à vontade. um pouquinho. Eu levei muito tempo para entender a importância das tais linguagens do amor, que é um clássico que todos nós conhecemos. As 5 linguagens do amor. Qualquer ministério de família, de qualquer igreja trabalha esse tema, mas até você introjetar isso, e isso que a Cristina acabou de dizer, é a mais pura verdade. Para ela, a linguagem preferida dela é o cuidado. Isso é legal. Então, para mim, são atos de serviço. Sim. Então, quando você entende isso, né,
você começa a dar mais, né? E dar numa situação que a pessoa entenda e receba melhor. Porque muitos casais dizem, eu não entendo minha mulher, dei para ela um carro de presente e ela está reclamando. Pois é, porque ela queria uma palavra, né? Sim. Queria um gesto, um carinho, um abraço, um afeto. E nisso nós vamos falar bastante, porque deve ter muita gente que vai nos ouvir e ver com esses tipos de problema. E quando você resolve esse problema de comunicação e a linguagem do amor preferida, você traz para o teu casamento o efeito lua de mel, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante. Porque, por incrível que pareça, eu trabalho contra a empresa lá, porque às vezes chega casal para se divorciar e eu não faço isso porque eu vejo que seria um mau passo. E pior do que um casamento errado é um divórcio errado. Um divórcio errado pode destruir não só a família, mas a família, os filhos, etc., todo mundo. Então, a gente tenta dar consciência. Não é uma tarefa fácil. Eu digo que é muito mais fácil se divorciar do que reconstruir o casamento. Sim. E eu insisto porque em não abraçar essa vertente da reconciliação e da reconquista dos casamentos, porque eu sou teimoso, mas eu acho que o meu ministério seria esse, entendeu? Só que eu estou esperando um pouco mais, ficar mais maduro um pouco, antes de ficar velho. Eu quero aproveitar, Jevaé, e te agradecer, porque Jevaé, cara, é um negócio muito louco. Luiz Fernando Jevaé. Você fala assim, pô, convidei o Jevaé para vir no meu podcast. Semana retrasada ele estava no Sem Censura. Outro dia ele estava na Fátima Bernardes, Rádio Globo. O cara é a nata do negócio. Aí tá no meu humilde podcast do Eduardo Custódio. Então, gratidão pelo carinho que você tem por mim. Você também. E eu sempre aprendo com essa figura. Eu falo porque ele é a calopsita mais bonita do Brasil. Com esse cabelo espetadinho que ele tem. E ele, há 30 anos que ele me atura e me dá direção como amigo. A gente se conheceu na igreja. Ele me via lá me rastejando, literalmente, sempre teve amor por mim, carinho, dando atenção. Eu aprendo muito com esse casal tão abençoado. Aproveitando a minha irmã Liliane Fiorini, quero te perguntar para você 2 perguntas, para vocês responderem em casal. Primeiro, o que é o amor para vocês dois? E eu estou com um caso muito... Assim, um caso que chega para mim todo dia, que as pessoas acham que eu tenho uma cara boa, que eu sou terapeuta, psicólogo, eu sou publicitário, jornalista, não tem nada a ver com a área sentimental, mas eu aprendo com as pessoas. Então, eu faço mentoria para muita gente nessa área publicitária e muita gente confunde a minha amizade, o meu carinho, achando que eu sou um cara cabeção, né? Literalmente. Mas, assim, eu tenho uma moça que me ligou essa semana que se separou há 7 anos atrás, porque foi traída. E teve 2 filhos nesse casamento e ela não consegue mais amar ninguém. Ela está presa num casamento do passado. Né? E ela me perguntou, Eduardo, o que eu faço? Primeiro, buscar Deus e um bom terapeuta. Porque eu acho que tem coisas que se você não tiver um terapeuta familiar, um casal que cuida de você, conselheiros, né? É igual o Jevaé. Jevaé tem gente que vai lá para se separar e cuida e que a pessoa acaba não se separando e fica no prejuízo né? Financeiro. Mas ele resolveu um problema e aqui no coração do Jevaé eu tenho certeza que ele fica feliz. Sim. Né? Eu sei que é importante a parte financeira para o escritório dele, mas ele já salvou vários casamentos sem precisar chegar à separação. Então, primeira pergunta, o que é o amor para vocês? E, nesse caso, essa moça que se separou há 7 anos, tem 2 filhos e não consegue se abrir mais porque foi traída. O que vocês têm para dizer sobre isso? Bom, primeiramente eu quero também agradecer, ao convite. Muito feliz de poder estar conhecendo vocês, de poder estar aqui participando. E, para mim, o amor, ele é um dom que vem de Deus. Então, tudo que vem de Deus é muito bom, né? Então, quando eu sinto amor pelo meu marido, eu quero obedecer a Deus, que é poder cuidar dele, que é dar o meu melhor, olhar para ele como se fosse a mim. Às vezes, numa relação não pode ter egoísmo, né? Você não pode querer ser melhor do que o outro, você não pode querer receber mais do que o outro, é querer cuidar, é querer fazer o bem para ele, é não invejar, é poder você compartilhar com ele, ser parceiro dele, ser amiga dele. Eu acho que o amor, ele envolve tudo isso, e acima de tudo a obediência. O que a palavra diz sobre o amor? Que o amor é paciente, é benigno, né? Que o amor, ele não arde em ciúmes, né? Que ele tudo sofre, é no momento da dor, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Para mim, a visão do amor é essa. É assim que eu enxergo o amor. Deu bem, agora, hein? Deu bem.
Quando a minha esposa é convidada para pregar numa igreja, eu falei, perdi, nunca mais eu prego nessa igreja. Comparação, né? Então, a Liliane me ressignificou muito a questão do amor. Quando ela entrou na minha vida, ela trouxe uma família para mim e o amor veio junto, de uma maneira diferente de tudo que eu já tinha vivido, sabe? E, diferentemente do que muita gente hoje prega, no mesmo livro das 5 linguagens do amor, que é muito usado nas nossas igrejas, eu dou aula disso, né? Em treinamento de inteligência emocional, eu falo das 5 linguagens. Ele ensina que amor é uma atitude, amor é uma decisão. Eu não concordo. Eu acho que a decisão vem do amor e não a decisão que te faz amar. É diferente o amor do ato de amar. Você pode demonstrar atos de amor sem amar. E isso não é o amor para mim. O amor para mim ele é puro, ele é verdadeiro. É ele que te leva. É o amor que leva a Deus a entregar seu filho por nós. Então, ele não fez por sem amor. Ele não decidiu fazer. Ele fez porque amava de verdade. Então, eu entendo que sim, o amor de muitos está esfriando. E que por conta desse esfriamento do amor, as pessoas estão deixando de fazer coisas de quem ama. E são obrigadas a terem atitudes de amor, terem atos de amor, são obrigadas a quererem de verdade mostrar o que não é. E você não consegue sustentar o amor só com atos. Você não consegue sustentar o amor só com decisões. A decisão é de você todos os dias alimentar o amor. Sabe, as pessoas estão confundindo. Não, você decide amar e continua com a pessoa. Uma coisa é você decidir amar, outra coisa é você decidir continuar com alguém. São duas coisas completamente diferentes. Você pode decidir ficar com alguém para o resto da vida sem amar. O que é horrível. É horrível. É mais fácil você alimentar o amor por essa pessoa. Quando ela disse ali, eu pesquei isso como uma grande verdade, porque eu vivo hoje isso com ela, que as brigas que tinham antes, com a maturidade, são menores. Verdade. Muitas vezes a gente briga por coisas tão infantis, sabe? Um homem de 40, que o senhor fez agora? 42. 42. Eu sou um pouquinho mais velho, eu acabei de fazer 46. Um homem de 42 anos brigando igual um adolescente. E a gente se vê às vezes nisso. Verdade. Sabe? Às vezes a gente se vê como os filhos da gente foram com 15 anos de idade e a gente fala, gente, por que eu estou brigando por uma coisa tão infantil? Aí a maturidade vai nos fazendo olhar para as coisas e ressignificando, parando de fazer, brigando menos. E eu acho que a relação é assim, sabe? É igual o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente começa a viver uma experiência com Ele a cada dia mais profunda, porque a gente vai amadurecendo isso. E a gente vai amando mais. É possível deixar de amar a Deus, mas é impossível deixar de ser amado por Deus. Então, quando a gente entende isso, que a gente pode alimentar essa relação também com o próximo, com o cônjuge, com um amigo, a gente, por exemplo, eu amo o Custódio. Eu amo mesmo. E isso não é porque o Custódio, eu decidi fazer isso por ele. Eu olho para ele e sinto amor. São muitos anos de relacionamento e que eu não preciso forçar a barra. Se eu fosse levar na balança e ter que decidir por isso, eu não o amaria. Porque às vezes a gente fica muito tempo longe. Deixa eu falar, o amor é algo natural, é um dom. É um dom. Então, é meio que complicado você dizer que você vai forçar o amor a alguém. Se ele é um dom, então ele é natural. Quando você ama alguém, você ama de verdade. Esse amor, ele vem naturalmente. Não tem como ser forçado. E se é forçado, não é amor. E por que eu chamei vocês com um casal e o G vai com um casal? Primeiro, de um lado, um cara que tem muito conhecimento, que pode ajudar muita gente a estar em casa. Do outro lado, vocês têm, na prática, cuidado de casais. Sim. Então, uma pergunta para jogar na mesa. Muitos casais me ligam que se separaram há 7, 8, 9, 10 anos e não conseguem se relacionar mais por traição, por mágoa, xingamento, porque a traição não é só sexual, né? Existem vários tipos de traições diferentes, né, doutor? Verdade. Então, eu queria jogar na mesa e queria saber, as pessoas estão me ligando, Custódio, me ajuda, eu não consigo me relacionar, eu não consigo me abrir, não consigo gostar, o dia 12 está chegando e se eu pudesse eu comprava uma rosa para cada mulher dessa que me liga. Senhora, eu sei que a senhora tem 70 anos e me ama,
mande o seu endereço, eu vou mandar a Rosa para a senhora uma caixa de bombom, não sofra. O Custódio está aqui, hoje é dia 6, ainda dá tempo. Então, assim... Eu, particularmente, depois de você assistir esse podcast, se for hoje, dia 6, não deve ser hoje, não estará, e espero que não esteja namorando dia 12. Porque o processo, ele não é assim, sabe? Sim. Você está bloqueada, existem traumas aí que precisam ser ressignificados. Você precisa trabalhar esses traumas. Como terapeutas, a gente recebe pessoas assim o tempo todo. Pessoas que, quando olham para o homem, conseguem ver um grande abusador, um grande controlador. Elas repudiam a figura masculina. E isso nem sempre foi numa relação homem-mulher. Isso foi em casa com o pai, foi em casa com o tio, em casa com o avô, foi com o professor. Então, essa construção emocional, ela precisa ser reconstruída, porque ela foi pavimentada pela dor, pelo ódio, pela raiva. E essas pessoas, elas levam mais tempo para ressignificar isso, porque elas acham que se protegem mais vivendo sozinhas. Mas aí elas se machucam mais ainda porque começam a comparar a vida de todos com a dela. E o tempo vai passando, 20 anos depois ainda está sonhando com o homem que ela perdeu. E sabe o que elas falam para mim? As amigas que ligam, né, pessoas que estão machucadas, falam assim, Custódio, eu tenho minha casa própria, eu tenho meu comércio, eu tenho tudo do bom e do melhor. Para que eu quero homem na minha vida? Eu prefiro ficar sozinha. Então, eu acho muito louco isso, ele cara. Falando aqui, eu vinha lembrando, até porque eu já tive amizades assim, a gente já atendeu pessoas nesse mesmo caso. As mulheres, quando elas saem de uma relação onde elas sofreram muito, elas começam a selecionar demais quando elas vão procurar outros homens, né? Então isso, de uma certa forma, acaba dificultando a vida de algumas mulheres, além dos traumas, né? Passaram muitos traumas, né, de humilhação, xingamentos, agressões, por várias coisas. E aí ela começa a selecionar, ela quer um cara que vai trazer segurança, e aí ela começa a procurar uma pessoa que aparentemente seja um cara legal, que trate bem, que vai ser totalmente o oposto daquilo que ela viu naquele cara antes. E hoje em dia está muito difícil você encontrar alguém, né, com essa figura hoje, você olhar aparentemente e encontrar alguém. Então, para conhecer alguém, começar a namorar, você tem que conhecer, você vai ter que dar uma abertura. Que nem ele falou, não tem como a gente falou hoje, dia 6 e dia 12 a pessoa já está namorando. É muito difícil, porque senão ela vai entrar em outra furada. Ela precisa conhecer, saber quem é esse cara, né, saber qual o terreno que ela vai pisar, se realmente essa terra é fértil, é uma boa terra para se plantar. Mas eu queria falar uma coisa rapidinho. Fica à vontade, a mesa é de vocês. O risco de repetir o padrão é grande. Exatamente. Então tem que corrigir para poder conhecer uma pessoa do jeito que ela gostaria, mas sem ela levar aquela dependência emocional que ela tinha. E sabe onde isso leva, doutora? A maioria faz o seguinte: não quero relacionamentos profundos, então viverei os superficiais. E aí, essa daqui que já tem a casa própria, a gente recebe dezenas de mensagens no nosso DM todos os dias, pedindo para a gente ajudá-las com isso. Eu tenho uma vida estável, só aparecem... Aí elas vão exatamente, ou repetem o padrão, ou repelem o padrão. O que elas fazem? Vou repelir o padrão, mas não quero ficar sozinha 100%. Todo dia eu fico com um diferente. Eu banco, eu pago a passagem, eu pago o restaurante, eu mando vir de avião pro Rio de Janeiro ou para onde quer que seja, mas eu não quero compromisso. Elas são independentes, empoderadas, né? Porque a geração moderna, progressista, prega esse tipo de empoderamento. A mulher faz o que quer com o seu corpo e vão se alimentando dessas mentiras da modernidade para que elas possam se sentir saciadas. Preciso ouvir esse homem, fala comigo. Eu acho que tem um padrão que está se deteriorando na sociedade, que é o seguinte: o homem sendo homem e a mulher sendo mulher. Eu acho que isso que está complicando bastante também. Masculino e o feminino. Masculino e o feminino. Então, eu vejo isso porque eu normalmente advogo para pessoas fragilizadas nas relações. E independe do sexo. Às vezes tem homem que se fragiliza na relação porque tem uma mulher perversa, que maltrata, que exige, que cobra, que humilha, que desfaz, e às vezes é a mulher que está assim. Então, não é privilégio de sexo, é uma questão de postura. E qual é o modelo que você tem para seguir? Desconstruíram os modelos que a gente tem. Então, hoje o homem, quem é o homem padrão
não sei mais, é o homem, é o filho, é o homem que com 40 anos cria uma samambaia e é pai de cachorrinho e mora com a mãe e não trabalha e vive de pensão, que a avó recebe e ele vai lá e pega a metade. Né? Tá muito louco. Isso é o padrão. E qual é a mulher? É a mulher que agora está na internet tentando ganhar um dinheiro qualquer com Publicidade. com publicidade, ou mostrando um pouco mais, ou sensualizando, né? E também quer se dar bem através de um relacionamento, de um casamento, de um encontro, onde não se pergunta nada, né? Ninguém quer saber profundamente de nada. É só aquele momento. Exatamente. Aí vai para um aplicativo conhecer alguém só para aquilo. Eu já fiz divórcios de gente importante que nessa pegada começou a utilizar mulheres pagas e acabou se apaixonando por uma prostituta e teve filhos e deu errado, claro, né? Porque é difícil dar certo, né? E depois tem um problemão enorme para resolver. E o pior é que a pessoa diz, mas eu não entendo por que ela não atende o que eu estou pedindo, etc. Mas está na cara por quê, né? Porque começou tudo errado, né? Agora, eu acredito muito na recuperação das pessoas. E eu terminei um livro e estou engatinhando aí para lançar, que eu dei o nome de Inteligência Conjugal, que são os princípios da inteligência emocional aplicadas ao casamento. Porque tem uma inteligência na organização do casamento. Para você ter uma conjugalidade boa, você precisa ter disciplina, você precisa ter organização, você precisa ter distanciamento, você precisa ter racionalidade. E onde é que começa? Na organização da família. Então tem casais que quando chegam os filhos, minha vida são meus filhos. Esquece que a vida tem que ser a esposa e a vida da esposa tem que ser o marido. Porque se desestrutura essa hierarquia, as coisas fracassam. Esses pilares estão bem deturpados, né? Eu amo o meu trabalho. Eu largo a minha família pelo meu trabalho. Ou eu largo o meu trabalho pela minha família. Falta equilíbrio nas coisas, né? Então, para isso precisa de inteligência conjugal. E qual é o resultado de você aplicar a inteligência conjugal no teu relacionamento? É que você volta ao efeito lua de mel, onde as coisas Porque quando você está começando, ou então logo depois de casado, o chamado da tua esposa é absurdamente positivo para você cumprir. Você não se atrasa, você marca um compromisso, está perfeito, você está sempre cheiroso, bonito, arrumado, né? Cabelo penteado, o meu não penteia nunca, porque ele é assim mesmo. Mas o que eu digo, e a mulher também. Depois do casamento já começa um relaxamento, porque daí as coisas já estão mais ou menos organizadas, não precisam mais seduzir, não precisa. E as pessoas esquecem os rituais também. Então, eu vejo... Tem ansiedade também, desculpa falar, Boa. mas com a ansiedade acaba comendo, porque é uma Aí das perde o formas shape, né? que a pessoa tem de se consolar, né, é comer. E aí acaba perdendo a forma, né? E para a mulher é muito pior ainda, né? Porque daí o perde homem a é autoestima. visual, mas os homens também precisam se cuidar, porque a gente também gosta de um homem cheiroso, cuidado, arrumado, não, porque vai deprimindo também, um vai deprimindo o outro. Então acaba, ele não se arruma, eu também não me arrumo, também não me dá presente, eu também não dou presente, e vai ficando isso. No final, está uma falência total. E quando separa, emagrece, Rapidinho. entra no shape, Rapidinho. o marido reclamava, a mulher fica linda depois, mas durante não fazia nada para e vice-versa. E o marido, quando separa, aí ele volta a falar palavras bonitas para outras mulheres, né? Ele vira, né, o verdadeiro galã. Aproveitando da você história. que está em casa, a senhora aí que usa aquela camisa do vereador Joãozinho, por favor, Jogue fora. jogue fora a camisa do vereador e se prepare para pelo menos para o dia 12. Comece agora, né? Cuidar do cabelo e tal, e tira a camisa do vereador, pelo amor de Deus, seu marido não vai te procurar e a grama do vizinho sempre é mais verde. Leva o marido junto também. A gente está cobrando muito postura das mulheres. É verdade. Mas está faltando postura masculina também. Porque as mulheres, elas conseguem se desdobrar e fazer uma porção de coisas, fazem o dever de casa direitinho. Quer dizer, eu estou falando também na média, na maioria, né? Porque também tem coisa ruim de tudo quanto é lado. Mas a mulher tem mais capacidade de se estruturar e de se organizar.
homem está vivendo mimimi absoluto, e por culpa das mães, que criam os homens fracos, são uns caras que não assumem responsabilidade de nada, não correm atrás da vida, não brigam. O problema está com os homens. Eu acho. Ele é o sacerdote do lar. É isso. A responsabilidade pela condução da família é do homem. A mulher, ela cuida da casa. Eu tenho um exemplo do meu lar, desde criança, assim, porque o meu pai, ele entendeu que ele era o provedor e a minha mãe é que edificava o lar. E meu pai trabalhou muito e minha mãe trabalhou muito, mas dentro de casa com os filhos. E a minha mãe, o meu pai entendeu que ele seria incompetente como o cara que edificaria o lar, que educaria os filhos. Ele foi um grande exemplo de tudo, mas a pessoa que ficava no dia a dia conosco era a mãe. As mulheres hoje não têm acesso aos filhos, os filhos não têm acesso à mãe, porque tem lá babá para tudo. A mãe deixa na creche. Eu não estou dizendo que a mulher não tenha que trabalhar, mas a mulher que abdica o seu papel de mãe e acaba se tornando tão ausente da criação dos filhos, vai ter que se submeter à criação que deram para os filhos dela. Mas as Mas mulheres às vezes normalmente... ela tem que trabalhar também para poder sustentar, porque esse homem não quer pagar a conta. Era aí que eu ia chegar, Então... porque o homem não cumpriu o seu papel, o seu dever. E aí o homem não cumprindo o seu papel, o seu dever, a mulher realmente vai ter que se empoderar, porque ela é uma leoa. Ela vai lá e faz o que o homem não fez. Eu quero trazer estatísticas aqui. Sim. Mais de 65% dos lares brasileiros são comandados por mulheres. 65%. Que homem sumiu no mundo, abandonou, largou. É muito mais fácil um homem largar a sua família do que uma mulher largar a sua família. E tem muita mulher extremamente brava, brava no bom sentido da bravura mesmo, né? Que sustenta os filhos, necessidade os total. Netos, etc. E comanda. Outro dia nós estávamos conversando, que eu e a Cristina, que a gente conversa muito, ri muito, brinca Acorda muito. de madrugada rindo, os três. Exatamente. Penso que a gente é louco. Né? Nós temos um filho do nosso casamento, que tem 27 anos e que mora, eu estou falando aqui, né, mora conosco, mas esse cara pelo menos estuda medicina, está lá se formando, está fazendo a parte dele. Mas também daqui a pouco, né, tem que voar. Né? E ele está se preparando. O americano faz isso muito bem, né? 18 anos, vai para a faculdade e não volta mais não. E a Cristina estava dizendo que a avó dela era especialista em finanças, né, porque o dinheiro na mão dela multiplicava, uma família simples e nunca faltava coisas. E ela tinha técnicas, entendeu? Então, em vez de comprar o biscoito inteiro, comprava o biscoito que estava um pouco machucado, que era mais barato e dava para mais gente. Então, como é que fazia isso? Né? E ela disse assim, eu lembro da minha avó, sempre tinha um bolso do casaco dela, dos trocados. Então, os netos chegavam, sempre tinham um dinheirinho ali. E multiplicava. E então, ganhava menos que todo mundo. Claro. Impressionante, eles conseguiam guardar, né? É isso. Então, uma vida... Tinha a hora da feira, né? Deixa para mais tarde. Sem falar a promoção. No dia tem a promoção da Sena, de Guanabara. Cada semana é uma promoção. E minha avó era assim também. Impressionante. Cara. Xepa. E o que eu penso também é o seguinte, nada contra também as mulheres que colaboram, que ajudam nas finanças da família, se desdobram, etc. Mas essa colaboração, porque tem muitos homens também que dizem assim, você pode ficar tranquila, pode sair do teu trabalho, que você vai ficar em casa, cuida dos filhos, e isso é um golpe. Sim. Que depois, quando vai embora, esquece as promessas, etc. E tanto que tem... E a mulher largou a carreira. Para vocês terem uma ideia, hoje, campeoníssimo de processos na Justiça de Família de ação de pensão alimentícia. Então, tem... das varas de família, 70% são pensões alimentícias e 30% são outras coisas. E também, outra coisa complicada, a questão dos filhos. Né? Existe um modelo que é tradicional e que pode ser também progressista, que é o modelo do compartilhamento, né? Compartilhamento dos deveres e obrigações com os filhos. Porque tanto o pai quanto a mãe, o pai tem que ter uma palavra mais austera, né? Tem que ser a última palavra. A gente brinca que lá no escritório eu sou o Supremo Tribunal Federal. Última instância. Depois de mim não tem mais nada, né? Então não tem para onde recorrer. E eu acho que na casa tem que ser assim.
Mas o homem, para assumir essa postura, ele tem que fazer essa postura de A a Z, né? Não pode fazer essa postura só na hora de mandar. Tem que fazer na hora de assumir as responsabilidades e comandar a situação e de defender. Aproveitando que o senhor está com a fala, doutor, tem algumas perguntas aqui referente ao direito de família, que muita gente está em casa, a maioria são jovens. Hoje o YouTube, a faixa etária é de 16 a 25 anos, é a maior faixa etária. O que é o direito de família e quais as questões que os indivíduos têm recorrido ao direito no eixo familiar na atualidade? Essa é uma das perguntas. O direito de família é a área do direito que cuida das relações familiares desde o nascimento das pessoas, a sua evolução, sua emancipação, a maioridade, e vai acompanhando até a morte. A morte já entra com o direito das sucessões, que trata dos inventários, dos testamentos, etc. Mas o direito de família também fala do casamento e dos arranjos matrimoniais que hoje são reconhecidos legalmente como união estável, uniões homoafetivas que existem, são reconhecidas, e isso tudo gera direitos e obrigações. Então, a divergência quanto aos direitos e às obrigações são tratadas no direito de família, nos fóruns especiais das varas de família de cada cidade, e cada cidade se organiza para cada capital também e cada estado. Então, o direito de família trata disso, mas também trata preventivamente do planejamento matrimonial que a gente faz, também tem o planejamento sucessório, que é como você pode dispor dos teus bens para depois da morte, né? Ainda em vida e coordenando tudo, e também como é que você vai querer o teu casamento. Por exemplo, um advogado, hoje, com o avanço dos patrimônios, etc., com a atividade econômica, financeira muito disseminada, tanto para homens quanto para mulheres, é fundamental que, assim como você consulta um médico antes de se casar para saber se é compatível os DNAs, né, e os tipos sanguíneos para poder saber se vai ter filho ou não vai ter filho, você tem que consultar um advogado. E o advogado vai dizer qual é o melhor regime de bens para aquela situação. Tem repercussões do direito de família no direito das sucessões. Então, por exemplo, o regime de bens, dependendo do regime de bens, a herança é diferente. Então, é importante ouvir uma opinião de um advogado, e advogado funciona que nem médico também. Você paga uma consulta e ouve um advogado. Todas as dúvidas antes de Exatamente. ter o problema. E com isso você pode planejar tudo e evitar maiores problemas. Agora vamos para a prática. O pau vai quebrar agora aqui, vamos com força. Eu quero ouvir das mulheres em primeiro lugar. O que a mulherada reclama? Custódio, como é que eu sei que o rapaz, o meu futuro namorado, o meu futuro marido, como é que eu vou encontrar uma pessoa idônea, de caráter? Como é que funciona isso hoje com essa atualidade? O mundo está tão perdido, tá tão louco. O homem não quer ser mais homem, mulher não quer ser mais mulher. O homem está virando jacaré e mulher lobisomem. É uma confusão danada, né? Então eu quero ouvir das duas princesas. Como é que as meninas estão perguntando aqui, como é que a gente acha um homem de família que vai cuidar de mim, que vai cuidar da minha família, que vai ter amor por mim? Como é que eu vejo? Quais são as nuances? Onde eu acho isso? Existe um homem ainda? Onde é que está? Tipo assim, né? Bom, Custódio, ele falou da minha avó, vou falar dela de novo. Quando eu era bem novinha, eu casei nova. Sim. Eu não deixei, né? Não deixei crescer, porque se crescesse eu perdia, né? Minha avó dizia assim, minha filha, quando você quiser namorar alguém, você tem que escolher o lugar para conhecer essa pessoa. Não pode ser praia, não pode ser lugar de bebedeira, não pode ser lugar... Tem que ser lugar ou de trabalho, ou de estudo, ou de igreja. Porque se for de bebedeira, não vai poder reclamar depois que ele bebe. Praia, ele tá vendo só o seu corpo, seu visual. Então, sabedoria, ela dizia essas coisas para mim e eu levei a sério. Então, eu acho que você tem que pensar nessas coisas. E outra coisa que eu estava aqui pensando a respeito é o seguinte, tem um tempo para esse relacionamento. Você não pode de cara já casar. Você tem que namorar, conhecer, ver os hábitos, ver a família dele, ver como ele é, como ele trata a mãe dele, como ele trata as irmãs, como é que é dentro de casa, se ele colabora, se ele não colabora, o que ele pensa de religião. Porque, de repente, você é de uma religião, ele é de outra. Como é que vocês vão fazer depois quando casar?
Eu sou evangélica ou católica. Quero aproveitar para ilustrar um pouquinho, já te devolvo. Tá. Eu fiz uma separação uma vez que o rapaz era judeu e a moça era evangélica. Ela queria nascer um filho, ele queria fazer a circuncisão no menino e ela queria apresentar na igreja. Confusão, misericórdia. Confusão, né? Então você diz, não, isso não dá problema, terminou no tribunal. Sim. E daí, num determinado momento, o juiz sugeriu o seguinte, por que não faz os dois? Faz a circuncisão, batiza no judaísmo e batiza também o menino. Imagine a confusão depois, né? E o juiz, evidente que não estava sintonizado com os preceitos religiosos, né? Mas você vê, uma escolha equivocada, não pensaram antes, né? E isso dá errado. Então, desculpe te interromper, só para ilustrar. Mas é só para fechar, eu acho que é isso. Eu acho que há uma precipitação, assim. A pessoa já não aguenta ficar sozinha também. Tem gente que não consegue ficar sozinha. Sai de um para o outro e vai trocando, e vai atropelando. Por isso que o escritório lá tá cheio, né? Tem que no acelerado. tempo, tem que conhecer. Nós temos 3 filhas, né? Vou deixar minha esposa falar, mas uma de 16, uma de 20 e outra de 22. E as 3 filhas, elas são lindas, belas, inteligentes, 2 trabalham, 2 fazendo faculdade, a outra terminando o ensino médio e nunca namoraram. Nunca se preocuparam com isso. Mentira. Foi mal. Tem o pai que é cego, né, Jesus? Vai continuar, perdão. Elas ficam tristes de eu falar isso em podcasts, porque elas falam exatamente isso. Ninguém acredita, mas é verdade. E a gente tem orgulho delas, pelas escolhas que elas fizeram. Elas estão sempre na igreja, trabalhando, estudando. Conheço as 3. Conhece 3 bem. santas. São incrivelmente especiais. E eu me preocupo com esse momento agora, delas encontrarem, porque elas dizem, pai, não tem nenhum rapaz na faculdade que seja, pelo menos, o que eu imagino como um homem. Eles só querem saber de beber, balada, e aí na igreja, drogas, e na igreja... Voltaram a fumar, tá todo mundo fumando agora. Desculpa. E na igreja, você encontra pouco, porque se não gostam dessas coisas, são tudo filhinho de mamãe. Ou já tem alguém de olho neles, né? Ou senão são Georgette Heitzman, né? Pois tá cheio disso, entendeu? Tá cheio dos Georgettes. E aí as meninas falam, eu quero um homem de verdade, eu quero um homem que me respeite, que me ame, que seja provedor, que eu veja que trabalha, que gosta. E não tem. Então, essa escolha hoje vai ficando mais seletiva, mais difícil. Mas a minha esposa quer falar. Estou falando demais. Aliás, nós dois temos que ficar quietos aqui. A gente está fazendo o quê? Não. Tudo que vem é muito como bom. É que a gente acha um homem Então, como bom? ele disse, eu tenho 3 filhas, né? Então, eu estou nessa fase de estar ali aconselhando as meninas, né? Para o momento certo, o homem certo, o tempo de Deus. Porque hoje em dia a gente vê muitas mulheres indo atrás dos homens, as garotas vão atrás. Eu falo para elas, esperem, porque eles é quem tem que vir até vocês. E eu até estava comentando com o Márcio, vou trazer aqui um assunto que teve há pouco tempo, sobre a Sandy, que no início da relação dela, ela se ajoelhou e pediu o rapaz em namoro. E passaram-se anos e ela foi lá e ela mesma pediu o divórcio. Ou seja, as coisas estão se invertendo. Hoje em dia as mulheres estão ficando um pouco desesperadas. Aí vê um homem, né, que aparentemente é bonito, é legal, parece ser um cara bom, vai lá e se lança em cima daquilo ali, como ela falou, que não tem o tempo de conhecer, de saber como ele é na família, como é o ambiente onde ele anda, quem é essa pessoa. Né? Então, eu tento o tempo todo, né, passar isso para as minhas filhas. Vocês vejam bem, procurem conhecer bem, até antes mesmo de se envolver com essa pessoa. Já se interessou? Então, começa a sondar aquele terreno. Vai olhar para ver se aquele rapaz ali ele é uma boa pessoa, né? Se ele trata bem a mãe dele, né? Se ele é obediente à família, porque o que ele é hoje dentro da casa dele, ele vai ser com você mais tarde. Liliane, não te cortando, já te cortando, eu aprendi o seguinte, com os namoros que eu tive, né? E namoros especiais que eu comecei a namorar na cadeira de roda depois da juventude. O que eu aprendi depois de tanta pancada na cabeça? E tanto apanhar do Jevaé também puxar minha orelha. A melhor coisa para quem está em casa não é nem namorar. Você fala pro cidadão assim, ó, vamos ser amigo?
Vamos dar um prazo de 6 meses, vamos ser no mínimo 6 meses de amigo. Vamos caminhar, vamos no Maracanã, vamos na sorveteria, vamos ser amigo. Porque nesse período de 6 meses o cara desliza ou não desliza. Ó, e se é crente, ele fala assim, vamos passar 6 meses orando? Mas eu não quero nem... Eu não quero nem... Ele não é eu não a quero nem... Sabe por quê? Que tem tanto maluco dentro da igreja que eu acho assim, que isso faz parte também. Eu acho legal orar, isso é importante. Mas eu acho que a receita do bolo que eu daria hoje, depois de tanta pancada que eu tomei, sejam primeiro amigos. Eu sei que é difícil, né? Que a chapa esquenta, né? O corpo esquenta. Mas o que você faz? Quando começar a esquentar, vai para casa. Mas eu acho que vale a pena sair, passear, tomar sorvete no cinema, presentear, mandar flores, né, mandar ursinho, tudo isso faz parte. Então, isso dentro da amizade. Depois, passou os 6 meses, um período, começa a namorar. Porque o que acontece hoje? O cara já começa a namorar hoje. Meu irmão, amanhã já está fazendo filho e vai atropelando tudo. Uma das minhas filhas fala isso. A Evelyn, ela foi... cantada no trabalho, né? E ele conhece bem a Evelyn. Ela é uma menina bonita, inteligente, faz psicologia. Todas as 3 são bonitas. E ela falou assim, pai, eu não quero um homem que me queira só pela beleza. Se ele não for meu amigo antes, não vai ter chance nenhuma de começar nada. Me chamou direto, estava na Bandeirantes, na TV, junto com o chefe dela. E aí chegou lá, o cara chamou ela perguntou o que ela gostava de comer, carne ou frango. Papinho de Tinder, sabe? Carne ou frango. Aí ela disse, eu gosto mais de carne. Aí ele, se eu te chamasse um dia fazer uma comida para você lá em casa, você iria? Acabou de conhecê-la. Nossa. Estava lá cumprimentando ela e num papo rápido soltou essa. Ela falou assim, é inacreditável, nunca que ele vai ter uma chance comigo assim. Se não for amigo... E aí eu fico pensando, meus pais namoraram 4 anos, ficaram casados 49 anos até meu pai falecer há 5 anos atrás. E minha mãe casou virgem, 4 anos de namoro. Quando eles começaram o namoro, aquele tempo era diferente. Hoje faz sexo na mesma noite, sabe? Conheceu, já vai pra cama. É igual bala. E aí no dia seguinte o camarada não responde, não fala, enfim, não atende mais ligação e ela fica com raiva, achando que foi usada. Como assim que foi usada? Você conheceu ele hoje, foi pra cama com ele hoje e se sente usada por quem? Você nem conhecia aquele camarada. Então, o tempo em que meu pai e minha mãe construíram de relacionamento, de namoro, sem sexo, e que foi ter sexo depois de casado, é que manteve os dois 49 anos juntos. Porque eles depois não ficavam só pelo sexo, ficaram pelo que eles não queriam nunca mais deixar de ter, a amizade, que foi o que você falou. A amizade deles era mais importante. Minha filha fez isso, eu com Liliane foi assim. A gente construiu um relacionamento, a gente estava sempre vendo filme junto no cinema, sempre indo para um teatro, para a igreja, se ajudando. Quando viu, a gente não queria mais se desgrudar, a gente não queria mais deixar de ser juntos. Vocês estão 32 anos juntos. Se veem separados, não dá mais. Porque o relacionamento foi construído em cima de alicerces sólidos, sabe? Não foi em cima de coisas passageiras e uma emoção ou de um desejo. E isso está sendo mais difícil porque o empoderamento que se dá à mulher hoje é um empoderamento errado. A mulher tem que se empoderar, mas pelo respeito de si própria, pelo amor a si própria. Ela tem que ser empoderada, não pelo corpo, meu corpo, minhas regras. Porque quais regras você está se colocando à disposição do seu corpo? De fazer o que você quer, mas depois você passa uma vida de tristeza, de traumas, de frustrações que não vão te trazer felicidade. Jevaé, na prática, na sua prática, de milhares de pessoas que vão te procurar lá, o que você tem para dizer para quem está em casa? Várias moças, rapazes, pessoas querendo se relacionar, ter uma chance, ter uma família, mas está todo mundo muito amedrontado. O que você tem para dar de direção, você que tem 5 filhos, né? Fala para eles aí, por favor. Eu também quero aproveitar e responder aquela pergunta que você fez, a primeira lá, daquela moça que... Não quer se relacionar com ninguém, tem medo. Está completamente assim, avessa a qualquer experiência nova. Eu acredito que as pessoas possam mudar. Acredito que todo mundo pode mudar. É só uma questão de decidir. Eu quero, é possível e eu quero o melhor para mim, né? E essa mudança pode começar hoje.
pode começar no Dia dos Namorados, pode começar numa oportunidade que você dê para você mesmo primeiro e depois para as pessoas se aproximarem de você. E eu acho que a melhor forma que tem é você voltar a ser um pouco ingênuo, no bom sentido. Porque hoje é todo mundo muito esperto, né? Está todo mundo assim, de prontidão, de sobreaviso. Se às vezes você oferece uma gentileza, a pessoa diz, não, obrigado. O que tem por trás disso? Isso aí, medos. Medos, né? E esses traumas, né, acabam dificultando muito. Então, o que eu acho que é preciso é restaurar a confiança em si mesmo, como disse o Márcio muito bem, e depois a confiança nas pessoas em geral. Porque não são todas as pessoas que são ruins. Não precisa se entregar, pode dar voto de confiança. Exatamente, né? estabelecer períodos de teste, né, para ver o que acontece. E outra coisa, não é seguro que na igreja só tenha gente boa. E não é seguro que fora da igreja só existe gente ruim. Isso. Existe gente boa em tudo que é lugar, existe gente ruim em tudo que é lugar. Você tem que ter discernimento, sabedoria e paciência, calma. Paciência, né? Todo mundo está numa ansiedade enorme. As pessoas não conseguem nem esperar para nada, não conseguem segurar nem as palavras. Você vê hoje em dia na política como é que está. As pessoas estão se degladiando. Soco no plenário da Câmara dos Deputados. O lugar que tinha que ser exemplo para a gente. Né? E sabe onde é que começou a briga? Na comissão de ética. De ética não tem nada. Então tá tudo assim, né? Daí você vê os exemplos quais são, os modelos a seguir. Então eu acho que nós dois aqui, nós dois casais, e você também, que Sim. tem um relacionamento muito bom, Sim. A gente está trazendo uma possibilidade de ser encarado como possível um casamento de longa duração, 32 anos a gente tem. Nós temos um filho de 27 anos. Então, a gente vive muito bem. É claro que a gente tem divergências, tem dificuldades, tem desafios, mas a gente vive, na imensa maioria do tempo, felizes e alegres. E eu tenho um propósito na minha vida, que é ser feliz. Então, muitas vezes a gente, Também. por qualquer razão, coisas bobas, né? Quebrou alguma coisa na casa, ou a funcionária não veio, ou um processo deu errado, ou aconteceu algum imprevisto. Daí eu sempre busco, eu sou muito otimista. Por exemplo, eu tenho 76 anos e acho que tenho 42. Então vai ser otimista assim em outro lugar. Então, eu sou otimista, encaro a vida de frente. E eu acreditei, hein? Muito otimista. Também, né? Então, eu acho que quando você tem o propósito de ser feliz, você tem que escolher as batalhas que você quer brigar. Então, eu não vou me aborrecer porque a funcionária faltou, ou porque a comida não ficou boa, ou porque a cama não ficou legal, ou porque isso, porque aquilo. Eu quero saber o que é essencial. Então, por exemplo, eu fiz uma cirurgia há 20 dias. Uma cirurgia que não era grave, mas uma cirurgia que me incomodou, porque era uma hérnia que eu tinha. Eu não ia contar para ninguém que você botou silicone, fica tranquilo. Uma lipo, é. Então, o que eu vejo é o seguinte, essa fragilidade que você percebe, que você não domina os eventos que são sérios, e você se permite enfrentá-los com otimismo, com esperança, com fé, com confiança em Deus, e que as coisas vão se resolver, que uma excelente companheira que eu tenho, que representa muito na minha vida. Então, isso tudo te dá a certeza de que você está no caminho certo, está construindo. E é todo dia, construindo de pouquinho em pouquinho, e todos os dias começa... Se vocês que estão em casa souberem de um tremor de terra na região da Praia da Barra... Foi hoje. Foi hoje, Jevaé com a Cristina. Brincadeira da parte. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Passou muito rápido o tempo, a gente tem mais 10 minutos. Eu queria começar pelo casal. Deixando um recado para o pessoal que está em casa, Dia dos Namorados, dia 12 está chegando. Eu queria que vocês dessem uma receita de casal, né, que vocês são. Primeiro eu queria mandar um beijo para Carolina, que já está me aturando há quase 3 anos. Carolina, amo você. Você é uma mulher sábia, que tem me levantado, me dado direção. Eu já fui menino um dia, já sofri muito, né? Fui carente,
né? Fiquei muito tempo sem poder fazer nada porque eu estava paralítico. Então eu encontrei uma mulher que me viu e falou assim, eu vou amar esse cara com todas as limitações, com todos os defeitos dele e vou fazer ele crescer. Então hoje eu tenho uma pessoa do meu lado que me faz crescer, né? Mas antes de conhecer Carolina, eu fui conversar algumas vezes com o Jevaé e tomei muito puxão de orelha dele, né? E hoje eu posso dizer que eu sou um homem melhor. Foi merecido, né? Não, muito. Foi merecido. Hoje eu sou um homem melhor, sou uma pessoa mais madura, mas tive que perder quase tudo, até a bicicleta, para poder ser o que eu sou. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, poder ouvir vocês, né? Tenho certeza que vocês têm uma mensagem específica para quem está em casa. Então, eu queria começar com o Casal Fiorini. Primeiro, dizendo o que vocês fazem nos relacionamentos, o que vocês têm feito para ajudar os casais e pessoas solteiras também. Queria que vocês falassem um pouco. Depois, queria passar para o casal também falar e deixar um recado para todo mundo que está em casa. Bom, nós temos uma mentoria, Casamento Inteligente, e um dos pilares é a inteligência conjugal, que a gente incluiu na mentoria. Quero muito comprar seu livro, autografado. Ótimo. Nós temos um perfil que nós criamos chamado Casal Fiorini, porque eu sempre vendi o processo de coaching, a mentoria de inteligência emocional. Eu sempre ofereci ajudar as pessoas na área das emoções, e quando chegavam para a gente, primeiro que era só eu, e aí, de repente, a Liliane foi fazendo parte do processo, as pessoas queriam que ela estivesse dentro da mentoria também de frente comigo, e 80%, 90% das pessoas que chegavam eram todas com problemas de relacionamento. Ou era um casamento que estava à beira do divórcio, ou tinha divorciado e estava querendo voltar, ou eram namorados que estavam sofrendo muito no meio das relações. Então criamos um perfil chamado Casal Fiorini, e foi uma coisa sem pretensão para ajudar as pessoas, para poder responder perguntas. De repente cresceu tanto que a gente começou a viver disso, só ajudando casais. Então hoje as pessoas chegam realmente numa situação bem difícil, e esses desafios a gente vem enfrentando junto com elas, estende as mãos, mostra o nosso exemplo, sabe? Como é o nosso dia a dia, mostra as nossas debilidades, as nossas dificuldades e como a gente conseguiu vencer aquela situação. Não quero te cortando, Jevaé, olha como esse cara é inteligente. Esse cara casou com ela, e ela já tinha 3 filhas, meninas bonitas, né? Eu já dei os parabéns para ele, porque você é um santo homem, né? Fora o gatinho que veio, né? Eram 4 fêmeas na casa, né? E ele também agora juntou as 2 sogras para morar junto. Irmão, esse cara merece respeito, Márcio. Vai ser chamado para fazer a paz em Israel e Gaza. É isso aí. Eu sou o anticristo, né? Paz de Israel. E sem falar o seguinte, que o Márcio se preparou, ele estudou, fez vários cursos, black belt, isso. Então o cara não chegou, caiu de paraquedas. Então eu estou dizendo assim, o casal tem uma estrutura, tem conhecimento, tem estudo. Então eles não são qualquer pessoa, né? Então agradeço a Deus pela vida de vocês, continue ajudando. O povo está perdido, pensando em direção. E lembre-se de fazer a ponte com o Jevaé para mandar. Quando não tiver jeito, manda para o Jevaé. Agora a gente já sabe para onde. Eu espero não mandar ninguém. É verdade. Porque a gente acredita na restauração, sabe? Eu acredito de verdade que os casamentos, os relacionamentos podem restaurar. Eu vou até o fim com isso. E as pessoas ficam melhores quando conseguem viver a restauração. Elas ficam mais felizes de terem conseguido resolver a família que estava destruída. E a gente tem buscado isso, né, amor? Como um propósito divino mesmo. Então, é uma alegria estar aqui. Recado para o pessoal que está em casa, querendo se relacionar, mas está assim, entre em contato com o Casal Fiorini, dá direção, conta aí. O Casal Fiorini não pega pessoas que querem se relacionar. Eu recebo pessoas que estão no meio de um relacionamento à beira do divórcio, sabe? Pessoas que realmente estão querendo acabar com tudo e não tem mais força. Melhor mandar os homens de preto lá resolver, tirar eles da terra, doutor, senão vai ter trabalho para você, vai. Essas pessoas chegam a mim e a nós e com certeza têm tido resultados lindos, porque às vezes é bobeira, comunicação, sabe? É uma besteira. Chegam a gente com uma história tão superficial de dor que resolve-se rápido. E o problema realmente está sendo esse. As pessoas entenderem que elas podem ir além com o relacionamento e podem se aprofundar no relacionamento. Pessoas que estão há 10 anos juntos que não sabem quanto ganha o marido,
não sabe o que o marido faz de fato no dia a dia, sabe? O marido não conta para ela o porquê de não estar satisfeito sexualmente. A mulher não fala que nunca teve um orgasmo com o marido, não conseguem se relacionar na comunicação, e a comunicação às vezes muda todo o relacionamento, toda a chave que precisava ser virada está ali. Então tem chance sim de resolver. Às vezes você está achando que o problema é sério e não é. Ele é muito menor do que você tem dimensionado. Então, né, amor? Não quero te cortando, tem uma bomba que chegou aqui no WhatsApp que não vai dar tempo de passar essa bomba para vocês, mas eu vou dizer qual é a bomba para o próximo encontro nosso. A mulher casou, linda, maravilhosa, cheirosa, casta, pura, santa. E o marido, depois de casado, começou a regar as flores, usar camisa florida, croppedzinho, e ela descobriu que o marido corta para os dois lados. Tem muito assim. Cara, ela não sabe o que vai fazer, tá desesperada, e me pediu ajuda para esse mancebo Eduardo Custódio, esse cara aqui que não conhece nada nessa área. Primeira coisa, eu falei que se ela é católica, procura o padre. Se é da macumba, procura o pai de santo. Mas assim, brincadeiras à parte, cara, eu não soube responder. Então tem muitas questões aqui que eu quero... Procura o casal Fiorini, que Amém, a gente vai amém. tentar te ajudar. Então assim, tem várias bombas pro Se próximo... não der certo, Dr. Jevaé. Pro próximo programa que eu quero trazer para vocês do dia a dia, porque tem muita coisa do dia a dia, cara, que Tem o pessoal muita quer coisa. saber. Então tem muita coisa pra gente poder ajudar, responder. E eu quero passar a bola agora pro casal Jevaé, né, para deixar um recado para quem tá em casa, né? O pessoal tá aí sem saber o que vai fazer. O pastor falou Dia dos quase namorados tá tudo. chegando, muita gente querendo separar, muita gente querendo mudar. Eu não quero saber mais de homem, eu não quero saber mais de mulher, eu vou ficar solteiro, eu não quero mais nada. E acaba não querendo mais nada mesmo, entrando em depressão. Eu acho que a gente tem uma mensagem para essa galera em casa aí. Eu acho que a fé é um caminho muito bom, né? Você primeiro se reconciliar com o Senhor, pedir a Ele para te indicar alguém que seja ideal para você e esperar um pouco, né? Deixar, não ser tão ansiosa. Espera que vai chegar e observa, né? E ter um coração puro e também limpar as mágoas, porque às vezes você está tão magoado que o próximo paga a conta das mágoas dos anteriores. Então, eu queria também deixar aqui uma declaração. Eu sou muito apaixonada pelo meu marido. Ai, eu adoro Eu amar aprendi você. muito e aprendo muito com ele. Ele é muito importante na minha vida. Amém. E já tivemos os perrenguezinhos, as brigas de posicionamento e tal, mas que superamos, que eu também deixei de ter muitos ciúmes, que eu tinha muitos ciúmes dele. Mas ele não me mentia de mim. E o respeito é muito importante, a gente respeitar um ao outro. E com isso, a gente vive em paz, né? Amém. E é isso, meu. Depois dessa, Jevaé, eu boto... Não, peraí. Depois dessa, Jevaé, eu aumentava o limite Eu do concordo cartão com ela. dela para R$1 milhão. Quero terminar. Vai ser feito ali agora. Agora, Eu acho que tem uma fórmula, e eu tentei aqui colocar os itens dessa forma. Primeiro, que não é todo mundo que quer conjugalidade. Conjugalidade é você ter coisas conjuntas. Eu sou muito individualista, eu quero a minha vida, eu quero as minhas coisas, a minha organização, e quem quiser se adapta e quem não quiser. Esse casamento vai dar errado. Então, querer a conjugalidade é querer dividir, é querer compartilhar, é querer conjugar, né? Então, para que haja conjugalidade, não adianta só querer. Precisa ver se ela é possível e se ela é adequada. Porque, por exemplo, esse casamento dessa pessoa que você falou, provavelmente os sinais estavam lá. uhum. Os sinais que o rapaz não queria isso para ele. Pode ter tentado, pode ter sido forçado pelos pais, pela igreja, pelo ambiente, etc. A cidade pequena. E vai destruir a vida dele e a vida dela. Nesse caso, desculpe a minha incredulidade, eu acho que vai ter muito pouca chance, eu acho que deve se tentar, mas pouca chance de haver mudança. A chance é remota. É muito remota, porque não é possível, né? E depois, se essa conjugalidade, se esse relacionamento traz crescimento e paz no coração. Porque muitas vezes a pessoa sente, você vai naquela situação, você diz, não, mas não é para mim isso, vai dar problema. Então, por exemplo, eu confio muito na intuição e na percepção que a Cristina tem. Embora ela tenha 25 anos a menos que eu,
ela tem uma percepção aguçada. Então ela chega para mim e diz, ó, ali está complicado. E Deus me abençoa, né? Porque a minha secretária é crentona mesmo, com Bíblia na mão, na frente da escrivaninha dela. Então ela fica em oração. Eu acho que ela é diretora do grupo de oração. Da CIB. Exatamente. Da CIB. E ela diz, puxa, senti que essa pessoa que entrou... Já vai aproveitando você aqui, o Márcio, que está no finalzinho, faltando alguns minutos. Tem um caso que chegou aqui no estúdio, que está sentado ali, que eu não vou falar o nome do caso. Sim. Que ele é louro, bonito, olhos claros. A mulher não queria nada com ele, pediu o divórcio, se separou. E ele já está há muitos anos sozinho. Quantos anos, abençoado? 6 anos sozinho. O que a gente pode dizer para ele? Já o testosterona já viu que tá bom, mas ele não consegue se abrir. E porque ele tem medo, né, talvez de se expor, porque é uma pessoa conhecida. Né? O que a gente pode dizer para esse amigo que está visitando a gente aqui? É uma pessoa que eu amo de paixão, eu quero ver ele bem, quero ver ele bem casado, feliz, próspero em todas as áreas, mas ele não se abre para o relacionamento, porque ele acha que errou no primeiro e não vai dar certo no segundo, talvez possa ser isso, mas pensa numa pessoa que só faz o bem e levanta pessoas. E eu queria ser boca de Deus, não só para ele que está aqui, que é o meu amigo de muitos anos, mas que para quem está em casa. O que eu posso dizer para um homem ou uma mulher dessa? Eu acho que primeiro é que não existe fórmulas prontas. Né? Sim. Então, o nosso relacionamento meio da Cristina é um modelo que funciona para nós e pode não funcionar para outra pessoa. A fórmula da família Fiorini é deles. E claro que pode ser seguido, mas não vai existe ter... fórmula, a gente também não trabalha com E fórmula. Vai ter que acrescentar algumas particularidades. Agora, eu penso que tem um tempo para todas as coisas. Né? O nosso amigo que está aqui, que também eu gosto muito dele, ele tem uma postura sempre muito séria e que parece severa. Então, muitas vezes a pessoa, pela postura séria perante a vida, se torna meio inatingível e faz com que as pessoas pensem que não há acolhimento. Então, quando você distensiona, e mesmo sendo sério, você sorri e você relaxa e tem uma postura mais receptiva, as coisas começam a acontecer. Segundo conselho que eu posso dar, aquilo que a Cristina falou aqui, que é a fórmula da avó dela. Você vai encontrar a pessoa ideal não na balada, né, da madrugada, você vai nos lugares onde tem pessoas adequadas para ele. Então, por exemplo, não tem sentido, por exemplo, buscar uma estudante, porque não vai ter cabeça para resolver. Se alguém que tem uma bagagem, né, para entender ele. E existe uma coisa também muito importante. Às vezes ele está vivendo o luto dele até hoje. E a vontade de que ele tenha uma outra pessoa é do custódio e não dele mesmo. Porque ele ainda tem o coração naquela relação, naquela história. Verdade, às vezes precisa ter uma cura. Precisa ter uma cura. Exatamente. A gente nem falou de terapia, né? Até mesmo se auto-perdoar. Porque eu tenho certeza, né, como ele falou aqui, que ele acha, né, que fez algumas coisas erradas que levaram a isso. Precisa se auto-perdoar. O Senhor já perdoou, porque quando se fala dessa forma, você vê que houve um arrependimento. Então, Deus já perdoou. Agora, e a pessoa? Você precisa se perdoar, precisa, né, ter esse quebrantamento em você mesmo e entender que aquilo ali foi um passo do passado. Hoje nós somos maduros, né? Hoje a nossa visão é outra. Todos nós aqui já erramos também algum dia na nossa vida, mas a maturidade fez com que nós viéssemos a tomar novos passos, uma nova direção. Então, talvez esse seja um dos caminhos, né? Se auto-perdoar também. Então, eu quero preparar vocês... Só um pouquinho, Eduardo, só para eu terminar, que é uma frasezinha só. Primeiro, é possível, depois de 32 anos, você ser apaixonado pela tua mulher. Porque eu não quero ter uma vida medíocre, eu não quero ter uma vida comum. E com você eu tenho uma vida maravilhosa. Não é só o amor, é a paixão. Beijinho. A Barra vai tremer ali na região da praia da Barra ali, gente. Fazer uma declaração também, porque tá muito... Mas olha, tá muito só para que errado. vocês entendam o que foi dito aqui, minha mãe ficou 49 anos apaixonada pelo meu pai. Ela amava. Eu tenho 7 anos com Liliane e eu sou
apaixonado por ela até hoje. Nós não só nos amamos, a gente brinca também, Falo o tempo a gente todo pra ri, ele, eu não a gente só te faz amo, eu sou ser leve. apaixonada por você. E não existe tempo. Não. Pode ter, Carol, ter 2 A anos. paixão Espera aí não que eu dura tô só 2 chegando, hein? anos, como dizem por aí. A paixão pode ser eterna. Você viveu um amor apaixonado. Então é possível, é completamente natural, vai acontecer quando a pessoa se dispõe. Esse nosso amigo com certeza vai encontrar o par perfeito para ele. Aí, Ó, isso aí. para você. E também, quando chegar a hora, ele vai sentir no coração que é aquela pessoa que vai resolver todos os problemas dele. Se encontrar isso, não duvide. Se entregue, porque a própria situação, a própria energia... O São vai... Custódio, né? O santo casamenteiro, Exatamente. ele está querendo casar o amigo. Eu mas- quero agradecer a presença de vocês no podcast Eduardo Custódio, a presença do Dr. Luiz Fernando Gevaé, da nossa Cristina Gevaé, do casal Fiorini, que eu amo tanto. E a gente vai marcar uma próxima encontro com essa galera aqui e eu tenho certeza que vocês de casa vão gostar muito mais. Ó, um beijo, feliz Dia dos Namorados. Agradeço a Deus pela sua vida e continue aí seguindo Eduardo Custódio nas redes sociais. Um beijo grande, até o próximo encontro.